Você já parou para pensar como é a sua conduta no trabalho ou sempre age de forma automática, sem se preocupar muito com as consequências? A grande maioria das profissões conta com o próprio Código de Ética, que prevê regras básicas de comportamento. O programa Artigo 5º começa agora e vai falar sobre conduta profissional. O artigo 5º garante que é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, desde que sejam atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. E para falar sobre as regras que os profissionais devem seguir, eu recebo no estúdio do artigo 5º, Eric Bezerra, presidente do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB do Distrito Federal, e o advogado Júlio Molica, especialista em Direito Administrativo. Sejam bem-vindos ao artigo 5º. Doutor Eric, eu gostaria que o senhor começasse explicando para a gente qual é o conceito de ética profissional. Ética, na verdade, ela traduz um conjunto de princípios, né, normatizados, de forma normativa, regras escritas, da qual os indivíduos que pertencem a um grupo têm que seguir, né, onde ela vai regular, né, a sua atuação profissional e, no caso, dentro de um grupo da sociedade, a sua atuação dentro daquele campo da sociedade. Doutor Júlio, e alguns desses princípios são comuns a todas as profissões? Cada profissão vai ter suas peculiaridades, né? Só que alguns princípios realmente acabam sendo comuns a todos. A boa relação com os demais, né? A dignidade da pessoa humana, o respeito às pessoas, o bom desenvolvimento profissional. Alguns princípios não tem jeito, alguns princípios vão ser inerentes para a vida social e também para todas as profissões. E o que dizer do profissional que expõe a imagem da pessoa quando ela está em uma situação delicada? O caso aconteceu com o jogador Neymar, quando ele estava sendo atendido durante a Copa do Mundo, realizada no ano passado. E é mais comum do que a gente imagina. Tanto que existe punição definida para profissionais de saúde que publicam fotos de pacientes. A imagem mostra os ferimentos no braço de um garoto atacado por um tigre no interior do Paraná. Publicações com esse tipo de conteúdo são cada vez mais comuns nas redes sociais. Com o celular, os internautas compartilham de tudo, desde imagens de pratos de comida a acidentes. Fotos de pessoas feridas ganharam repercussão depois que o atacante da seleção brasileira, Neymar, foi filmado entrando em um hospital em Fortaleza, depois de sofrer uma lesão. Para combater essa prática, a Sociedade Brasileira de Atendimento Integrado ao Traumatizado criou uma campanha para conscientizar os profissionais da saúde sobre a proibição de compartilhar fotos e vídeos de pacientes na internet. Parte das fotos são tiradas por funcionários da área hospitalar, como médicos e enfermeiros, contrariando a Resolução 1974 do Conselho Federal de Medicina. Ela proíbe os médicos de divulgar fotos ou vídeos de pacientes em anúncios publicitários sem autorização. Não só ela, como o próprio Código de Ética Médica, contém as informações, as regras necessárias para o exercício ético da profissão, que engloba inclusive esse assunto de divulgação de autorretratos, né, que vem hoje crescendo em todas as áreas. E esse advogado especialista em direito da saúde afirma que o profissional que descumpre as normas estabelecidas pela resolução pode ser responsabilizado ética e civilmente por danos morais. O STJ já tem uma jurisprudência relativamente pacificada, no sentido que a simples exposição da imagem já configuraria o dano moral. É terminantemente proibido, né, essa exposição do paciente para efeito de divulgação e propaganda. Né, a resolução do Conselho Federal de Medicina ela permite tão somente em simpósios científicos ou artigos mediante autorização do paciente. Doutor Júlio, vamos começar pelo lado profissional. Quando é identificado um comportamento antiético, quem é que julga essa pessoa? É o Conselho da Classe? Os conselhos profissionais, eles recebem a incumbência legal de regulamentar, de fiscalizar aquela profissão. Então, os códigos de ética acabam sendo produzidos também, né, confeccionados pelos conselhos profissionais e por eles julgados. Então, uma conduta considerada antiética, fora dos padrões éticos de uma profissão, devem ser reportados ao conselho profissional e, a partir disso, internamente, é julgado se houve ou não a infração ética, a infração profissional no exercício daquela atividade. Doutor Eric, e o que pode acontecer com esse profissional? Dependendo do comportamento, ele pode perder o registro, ser cassado, o direito dele exercer a profissão? Pode. Todos os códigos de ética, eles tratam as infrações éticas de uma forma progressiva, né? Então, vai desde uma advertência verbal a uma suspensão do exercício profissional.
É lógico que, para que a gente exclua do conselho do qual aquele profissional está vinculado, tem que haver uma repetitividade dessa conduta. No caso dos advogados, a repetição por 3 vezes de uma suspensão já enseja a abertura de um processo de exclusão dos quadros profissionais da OAB. Né? Agora, também dependendo dessa conduta, se a conduta for uma conduta inidônea, por exemplo, moralmente, nós podemos abrir um processo de exclusão dele justamente por essa inidoneidade moral que ele teria praticado no mundo fora, dentro da sociedade. Né? Então, a OAB também pode abrir esse processo e não precisa seguir, nesse caso, as 3 suspensões. Quer dizer que aí esse profissional pode perder o direito de exercer definitivamente? A profissão. Definitivamente, não. Existe um período que ele ficaria de fora dos quadros daquele conselho e ele poderá pedir, num período determinado, a sua reabilitação, que pode ou não ser aceita pelo conselho a qual ele está vinculado. Doutor Júlio, o profissional que não concordar com essa decisão, a quem ele pode recorrer? Ele precisa, por exemplo, esgotar toda a via administrativa antes de partir para a área judicial? Não. O profissional que cometeu algum ato irregular, né, seja na atividade da profissão, quanto à questão ética, e que seja penalizado por isso, ele pode recorrer internamente. Os regulamentos e os códigos geralmente já trazem esse procedimento, né, o recurso interno dentro do Conselho Profissional, mas também pode recorrer ao próprio Poder Judiciário se houver uma irregularidade ou uma ilegalidade. Né? Então, é possível também essa busca do Judiciário, sem que seja necessário terminar toda a via administrativa antes, mas o ideal é que seja trabalhado antes dentro do Conselho de Classe, do Conselho Profissional, mas pode sim haver uma ilegalidade e ao Judiciário. Agora, como a gente viu aí, além de responder a um processo disciplinar, esse profissional também pode responder civilmente, né? Sim. Qualquer conduta, você pode, profissional, irregular, você pode responder administrativa, penal e civilmente. Administrativamente, vai responder junto ao Conselho de Classe, penal e civilmente, vai responder junto ao Judiciário. Agora, falando sobre o lado pessoal, doutor Eric, se a pessoa se sente violada, se sente prejudicada por uma exposição como essa, qual é o passo a passo? O que ela deve fazer? A princípio, ela tem que procurar o conselho profissional a qual aquele profissional está vinculado e apresentar uma chamada representação. É uma representação que dá início a um processo ético-disciplinar. Nessa representação, ele irá colocar os pontos que ele se achou ofendido e tentar enquadrar aqueles pontos, né, ao código de ética daquela profissão. Várias são as condutas que serão que ser analisadas pelo conselho, mas o que dá início é uma representação perante aquele conselho. Doutor Júlio, isso vale apenas se o rosto da pessoa aparecer, ou mesmo que só ela se identifique, o direito está garantido? O direito à imagem, ele não é apenas do rosto. Né? A doutrina, dentro do direito, ela explica que essa imagem é qualquer coisa que possa identificar a pessoa, quaisquer traços, às vezes você consegue identificar por um desenho na pele, uma tatuagem, ou qualquer outro traço que acabe identificando aquela pessoa. Então, não é só o rosto. Né? Sendo possível identificar a pessoa, ela pode procurar, assim, não só administrativamente os conselhos profissionais, mas também judicialmente a reparação civil, se for o caso. Nós temos uma pergunta feita por um telespectador. Vamos conferir. O profissional pode registrar tudo o que faz no seu trabalho e divulgar na internet, nas redes sociais? Um médico pode registrar uma cirurgia ou um policial pode fotografar uma ação? Doutor Júlio, a gente já falou aqui de alguns casos, mas vira e mexe aparecem nas redes sociais imagens de pessoas em ação, descansando, a trabalho. Quando é que isso é permitido ou não? Às vezes a gente acha que uma atitude de alguém efetivamente feriu a ética e pode não ter ferido, então tem que se analisar caso a caso. Né? Como dito, né, na medicina, a questão das fotos, na própria polícia, a questão também das fotos. Em alguns casos é possível, é permitida a foto, seja para atividades internas, treinamentos internos, mas na sua maior parte com autorização daquela pessoa que teve a foto tirada. Mas é preciso analisar cada caso, como foi tirada a foto, para que finalidade foi utilizada aquela foto, se houve ou não houve autorização, para ver se houve efetivamente uma violação dos padrões éticos daquela profissão. E é preciso ter cuidado também quando a pessoa faz um selfie dela, quando ela se fotografa, descansando, por exemplo, no local de trabalho, pode ter algum problema? Se é somente dela e não é utilizado comercialmente ou para
ou de forma depreciativa da imagem, teoricamente não vai infringir nenhuma norma ética. Agora, o maior problema é tirar esse selfie, né, essa foto pessoal, sendo que deveria estar realizando uma outra atividade. Aí é uma infração ética, mas não pela foto, pela imagem. A empresa pode não gostar. Mas sim pela não realização da atividade. Então, tudo isso precisa ser analisado caso a caso com bastante cuidado. Aí eu gostaria de salientar que os códigos de ética de todas as classes profissionais e também dentro das organizações, como a polícia e outros, são códigos de éticas que já foram realizados há muito tempo. Então, eles necessitam sempre estar atualizados. E esses meios novos, como o selfie, como o Facebook, essas redes sociais como um todo, elas não estão inseridas ainda dentro dos códigos de ética profissionais. Entretanto, existe a questão da exposição da imagem. E essa exposição da imagem, ela depende muito do que ele está buscando com aquilo. Se autopromover, se existe uma busca de captação de clientela. Então, existem várias situações que têm que ser analisadas, principalmente quanto à imagem, quanto à consequência dessa imagem. Então, os códigos de ética têm que se atualizar e eu acho que a grande maioria existe já uma previsão para que não se tenha esse tipo de conduta, né? Agora, só para a gente esclarecer aqui, a gente já falou dos médicos, mas, por exemplo, se um médico fotografa um tratamento diferenciado que ele faz, aí ele pode publicar numa revista ou tem que ter autorização do paciente antes? Quando você envolve um terceiro não ligado à sua profissão, você tem que ter autorização dessa pessoa, independente para que seja para fins científicos ou seja para fins comerciais. Entretanto, essa exposição, quando ela é feita de forma científica, que é dentro daquele meio que você convive, um procedimento novo, uma cirurgia nova, em que você tem que colocar para os seus colegas, é lógico que o paciente não vai se negar, até porque esse tratamento experimental será muito benéfico para aquele paciente, né? Então, não custa nada aquele profissional solicitar uma autorização por escrito da divulgação daquela imagem. Então, eu acho que isso se torna corriqueiro até na profissão. Bom, nós vamos a um rápido intervalo. O artigo 5º volta já. Estamos de volta com o artigo 5º. Eu converso com o advogado Júlio Molica, especialista em direito administrativo, e com Eric Bezerra, presidente do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB do Distrito Federal. No programa de hoje estamos falando sobre conduta profissional. E quem é que fiscaliza se a pessoa está agindo ou não dentro da ética? Esta é a dúvida de um telespectador. Vamos ver. Eu gostaria de saber quem fiscaliza a conduta do profissional. Doutor Eric, quem é responsável por essa fiscalização? Todos os conselhos profissionais têm um grupo, tem vamos dizer assim, um tribunal, como nós chamamos na OAB, mas em outros conselhos profissionais não são tribunais, né? No caso da OAB, sim, mas na medicina é um conselho de ética, né? Às vezes pode ser chamado de comissão de ética, que são um grupo de profissionais daquela profissão, né, que passam a ser julgadores da conduta dos profissionais inscritos naquele conselho profissional. E esses profissionais, como existe já normas que têm que ser seguidas por todos, eles passam a julgar a conduta, o caso concreto, àquela norma que já existe relativamente às suas condutas. Então, eles têm que agir conforme determinados princípios e conforme determinadas regras. Então, cada conselho seccional tem sua comissão de ética, tem seu tribunal de ética para julgar essas condutas. Agora, doutor Júlio, a própria pessoa que vê uma conduta antiética, ela pode denunciar, não é mesmo? Ela pode ajudar as comissões ou os tribunais a fazerem o trabalho deles. A cada momento que você verificar que houve ali uma conduta profissional que destoa do padrão comum, do padrão que se imagina ser ético para aquela profissão, pode ser reportado ao conselho, ao órgão de classe, para que possa ser avaliado e verificado se houve algum desvio. Doutor Eric, e esses conselhos, para eles agirem, eles têm que ser provocados? Do próprio conselho de classe, nós temos vamos dizer assim, um poder delegado de fiscalizar também os profissionais no exercício profissional. E se verificarmos que houve uma conduta antiética daquele profissional, a ordem, por exemplo, no caso da OAB, nós temos o poder de abrir um processo, que a gente chama um processo de ofício. Então, nós podemos abrir um processo diretamente em nome da OAB contra aquele profissional. Mas 90% dos processos éticos são provocados pelas partes, ou por outros profissionais, ou por autoridades públicas que verificam que aquele profissional ele praticou uma conduta antiética no exercício profissional. E vamos conferir a última pergunta feita nas ruas para ser respondida aqui no estúdio. Cada profissão tem seu código de ética?
Doutor Érico, é isso mesmo? Cada profissão tem o seu código? Cada profissão tem seu código de ética. É lógico que nós, como nós já falamos aqui, existem regras matrizes que a gente chama, são regras básicas que todos os códigos têm que ter. Então, que tratam da responsabilidade, da honestidade na profissão, da competência, no tratamento e no respeito às autoridades, aos clientes, aos pacientes. Então, existem regras, premissas básicas que são utilizadas nos códigos de ética. Mas, depois, cada um, dentro da sua peculiaridade, é colocado dentro dos limites da atuação daquele profissional. Né? Doutor Júlio, como são elaborados esses códigos de ética? Quem é que elabora? Os próprios conselhos profissionais, de acordo com os padrões que eles visualizam como o mínimo necessário para a realização daquela atividade. Mas os próprios conselhos, porque a lei, quando institui os conselhos, quando institui esses órgãos de classe, ela dá o poder, não só de fiscalização, mas também o poder de regulamentação daquela profissão. E exige um longo estudo? Geralmente tem toda uma questão histórica, né? São regras deontológicas, como a gente costuma dizer. Então, leva-se um estudo, um debate. Recentemente, a própria OAB colocou em debate o próprio Código de Ética da Ordem dos Advogados do Brasil, com todo o Brasil, com todas as seccionais, com todos até com sugestões dos advogados, utilizando inclusive a rede mundial de computadores, a internet, para auxiliar nesse debate. Então, sim, leva um tempinho, tem um amplo debate, geralmente, para que chegue ao ponto dos padrões éticos daquela profissão. É importante esses códigos serem atualizados de vez em quando, como o senhor disse aqui, até no caso das redes sociais, que ainda não estão em várias profissões, né, doutor Érico? Sem dúvida. Esses códigos, quando foram elaborados, né, na verdade, a realidade era outra. Né? As novidades não existiam, essa questão, por exemplo, dos computadores, essa questão das redes sociais, dos selfies. Então, tudo isso são novidades e essas novidades, logicamente, os profissionais, eles se utilizam dela para se autopromover, para buscar seus clientes, para promover a sua atividade e os órgãos de ética, de controle e de fiscalização têm que regular essa matéria. E nas ruas as pessoas falam sobre a importância da ética no trabalho. A equipe do Artigo 5º foi conferir as opiniões. No momento em que a pessoa está trabalhando, ela deveria se dedicar ao que ela está fazendo e não dividir essas informações, que muitas vezes essas informações são até pessoais, particulares, e isso não deve ser compartilhado. Eu acho que é ruim, que prejudica o trabalho, né? Desvia a atenção dele para o que ele deveria estar fazendo. Eu acho muito errado, porque eles estão ali a trabalho. Se eles estão ali a trabalho, eles não tem que estar tirando foto, batendo foto, que eles não estão concentrados no trabalho. Ele está no primeiro local de trabalho e outro que ele está ali para exercer a função dele, não ficar fazendo isso aí. Tem profissões, tem lugares que tudo bem, você pode fazer isso, mas eu acho que existem profissões que isso não pode acontecer porque você está colocando em risco a vida de pessoas. Doutor Júlio, o entrevistado falou que em profissões e locais em que se pode divulgar fotos, fazer fotos. E a gente já deu alguns exemplos aqui, mas para deixar bem claro, em que tipo de situação que isso não é considerado antiético? Evitar divulgar informações sobre pessoas que não sabem que estão sendo fotografadas, ou situações onde você pode denegrir, né, a imagem daquela pessoa. Tudo isso vai fugir do padrão ético em qualquer profissão. Né? Algumas profissões você trabalha exclusivamente com a imagem, como no caso, por exemplo, do jornalismo, né, da comunicação em si, em geral, e aí precisa mensurar o direito à informação e a proteção da imagem, né, tentando encontrar aí um equilíbrio desses dois direitos previstos na Constituição para que a gente possa evitar problemas maiores e evitar efetivamente a violação de um desses direitos. Mas não vai ser a imagem suprema, não vai ser a informação suprema, precisa de um equilíbrio entre esses dois. Equilíbrio é sempre a palavra-chave, né? O ideal. Doutor Érico, agora em alguns casos, a ética profissional ela acaba se confundindo com a ética social? Na verdade, quando você exerce uma profissão, você exerce uma profissão dentro da sociedade. E qualquer conduta que você tenha, que às vezes ofenda a norma do conselho profissional, pode ofender uma regra também da sociedade. Né? Uma conduta, por exemplo, um profissional que, vamos dizer, que vive alcoolizado no meio social. É uma regra em que a sociedade reprime
e que também o conselho profissional também. Por quê? Porque você passa uma imagem de quê? De relax, você passa uma imagem de uma pessoa descontrolada, que não merece a confiança nem do conselho, nem do profissional, do conselho profissional, nem como da sociedade. Então, são regras que, na verdade, elas têm uma ligação muito íntima entre elas, né? Quando a gente está falando também no caso de empresas, não só de órgãos, mas de empresas, por exemplo, quando você expõe uma empresa, existe uma relação de confiança. E quando você contrata um trabalhador, um empregado para trabalhar dentro de uma determinada função numa empresa, você dá a ele um voto de confiança. E esse voto de confiança não pode ser quebrado. Ele não pode se quebrar em virtude de uma foto, de uma exposição indevida e não autorizada por aquela empresa. Então, eu acho que essas regras ela tem que estar inserida dentro de um contexto. A grande maioria das empresas, bem como dos órgãos públicos hoje, existem seus regulamentos, seus códigos de ética internos, onde você tem que respeitar e o profissional, quando é contratado, é passado para ele. Olha, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Por exemplo, tem empresas que não permitem o acesso do funcionário a determinados sites de internet. Isso já é um código de ética previsto dentro daquela empresa. Também regula essa questão de exposição fotográfica. Por quê? Porque às vezes você, numa fotografia, pode expor uma solução, vamos dizer assim, um segredo daquela empresa. E isso aí pode vir a prejudicar e muito a empresa no mercado como um todo. Doutor Júlio, quer dizer então que a observância às regras éticas pode fazer a diferença entre o sucesso e o fracasso do profissional? Sem sombra de dúvida. Os padrões colocados, normatizados em um código de ética, são aqueles padrões mínimos, né? Aquele profissional que chega a infringir uma dessas normas, ele já está um pouco abaixo do mínimo que se esperava dele. E é importante, complementando um pouco também a pergunta anterior, a questão vários códigos de ética acabam prevendo a vida social desses profissionais. Então, mesmo não estando no exercício da profissão, eles precisam manter um padrão de comportamento para efetivamente manter a imagem daquela profissão, daquele cargo, daquela atividade em si. Então, precisa, assim, o sucesso e o insucesso, o não sucesso, realmente dependem da sua conduta, se ética ou não, dentro da sua profissão. E a imagem da empresa, ela pode ser afetada também, o desempenho da empresa, por uma atitude ética ou não ética do profissional? Para aquele que está utilizando aquele serviço, aquela atividade, a empresa e o profissional são a mesma pessoa. Então, com certeza, vai acabar prejudicando a imagem da empresa. E a empresa pode ser responsabilizada, doutor Éric, dependendo da conduta do profissional? Sim, lógico que ela pode. Na verdade, quando se expõe, vamos dizer, determinados segredos, quando existe uma quebra de confiança, e essa quebra de confiança envolve uma informação privilegiada, e que essa informação seria utilizada, vamos dizer, por um cliente da empresa. Esse cliente pode acioná-la judicialmente, porque houve uma violação daquela confiança que o cliente depositou. Um empregado tira uma foto e nessa foto está mostrando um equipamento que vai ser lançado a pedido de um cliente. E esse cliente vê esse equipamento aparecer nas redes sociais e alguém pode copiar essa informação, esse equipamento ou essa ideia e utilizá-la primeiro do que aquele cliente que contratou. Então, pelo dano causado, por tudo isso, o cliente pode sim acionar aquela empresa. Bom, para encerrar, então, eu gostaria que vocês dessem uma dica aqui, rapidamente, para quem gosta de estar sempre nas redes sociais, para que as pessoas possam fazer isso sem prejudicar os outros e sem ferir a ética profissional. Doutor Júlio. Simples, bom senso, né? Tendo bom senso, geralmente você não vai infringir nenhuma regra ética e vai atuar de uma forma tranquila. E pensando sempre em não fazer o que você não gostaria que fizessem com você. Então, nesse sentido, você acaba respeitando todas as regras e indo além, né? E para o senhor, doutor Éric? Complementando o que o doutor Júlio falou, na verdade, observando, no caso de uma empresa, o código de conduta daquela empresa, no caso dos conselhos profissionais, você ler, estudar aquele código de ética, verificar o que é permitido, o que não é permitido. Porque o grande problema, às vezes, o que acontece muito, às vezes até o desconhecimento. O profissional desconhece, o empregado entra numa empresa, não lê o código de conduta da empresa e acaba infringindo aquele código de conduta. Então, observar essas regras, realmente utilizar-se do bom senso, mas sempre, pensar sempre na consequência. Aquele ato dele pode causar um dano a um terceiro, ou à própria empresa, ou à instituição a qual ele é vinculado. Bom, com essas dicas, nós chegamos ao final de mais um Artigo 5º.
Doutor Júlio, doutor Érico, eu agradeço muito a presença de vocês aqui conosco. E você também pode fazer parte do nosso programa, mandando sugestões para o e-mail artigo5@stf.jus.br. A gente se vê na semana que vem. Até lá!